Olá! Começamos então agora o nosso último tema das aulas do curso de planilhas Google, módulo intermediário. Nessa aula, nós vamos falar sobre um recurso muito importante chamado de tabela dinâmica. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nesse recurso ou já é usuário desse recurso. A tabela dinâmica nada mais é do que uma ferramenta construtora de visões para os seus dados. Dados, relembrando, é quando você tem informações no estado bruto. Dados é um conjunto de dados, né, de volumes de informações que você tem aí armazenado nas suas células e você precisa, com esse conteúdo, extrair informações. A tabela dinâmica, sem dúvida nenhuma, é a melhor ferramenta para poder extrair essas informações. De novo, para que você possa criar um bom relatório de tabela dinâmica, você precisa ter em mente qual é a pergunta, o que você quer extrair dos seus dados. Qual é a informação no faturamento, qual é a previsão, quantas notas você emitiu, qual é a quantidade de produtos que você vendeu, quantos alunos você tem matriculados, quantos alunos estão inadimplentes, quantos alunos estão pagando mensalidade, quantas notas foram canceladas. Tudo isso são perguntas que você pode fazer para os seus dados e através da tabela dinâmica você consegue obter esses resultados. Existem várias formas de trabalhar com a tabela dinâmica. Eu vou explicar gradativamente para você os recursos que a tabela dinâmica das planilhas do Google oferecem. Então, abrindo aí a nossa planilha, nós temos uma planilha, né, uma página chamada tabela dinâmica. Se eu não me engano, é a penúltima do nosso arquivo, é isso mesmo. Então, eu gostaria que você fizesse justamente colocasse o seu cursor nesta página. Vamos lá. Eu tenho aí uma relação de nomes, emissão, mês, vencimento, valor, participação dos lucros e a cidade, além, é claro, de ter as notas canceladas. O primeiro passo para criar uma tabela dinâmica é que você deve clicar sobre qualquer célula em que há informação e aí você vai utilizar o recurso dados, tabela dinâmica. Quando você clica na opção tabela dinâmica, imediatamente a sua planilha do Google ela abre uma nova página. Observe que ela está aqui nomeada como tabela dinâmica 2. Na verdade, ela cria como tabela dinâmica 1, mas como eu já fiz um teste aqui anteriormente, ele vai colocar aí esse nome como número 2. A tabela dinâmica, se você notar aqui, ela tem 4 regiões. Essas regiões, elas são muito próximas daquilo que nós tínhamos nas versões 2003 do Excel. Se você já é usuário já antigo de planilhas, com certeza você já viu esse layout. Então essas 4 regiões, elas estão descritas aqui do lado direito, no editor de relatório. O primeiro passo é que ele identificou corretamente os meus relatórios, os dados do meu relatório. Se você não encontrou, se você percebeu que há alguma divergência nesses dados, você pode clicar em editar intervalo e selecionar a região. Normalmente ele seleciona todas as células que são juntas, que estão próximas uma da outra, de toda a sua matriz, desde que você clique em uma célula. Eu particularmente gosto de selecionar toda a minha tabela de dados antes de criar a tabela dinâmica, para não deixar que ele faça essa criação de forma automática. Então vamos lá. Área de linhas. A área de linhas é esta região aqui, à esquerda da tela. Essa região ela serve para que você possa listar os objetos. Então, por exemplo, você quer uma listagem de total de vendas dos seus vendedores por cidade de uma determinada região. Ok, então você vai criar na área de linha um campo que vai ser as cidades. Então ele vai listar todas as cidades em ordem alfabética, ou crescente ou decrescente, você escolhe. E depois você pode ir aumentando esses níveis de criação de relatório, você pode colocar mais campos. A área de colunas é essa aqui na parte superior, que vai da célula B1 até a célula E1. A área de colunas é quando você não quer exibir as cidades por linhas, mas você quer exibir em colunas, então você vai arrastar esse campo, vai adicionar esse campo aqui. A área de valores é essa área maior da nossa tabela dinâmica. A área de valores ela está reservada para os cálculos dos seus dados. Quando você perguntar assim, qual o total do faturamento para a cidade de São Paulo? Então é na região de cálculos que você vai fazer a cálculo, a somatória dos valores, e na região de linhas você vai exibir a cidade, filtrando para exibir apenas São Paulo. Fique tranquilo que eu vou passar passo a passo cada um desses itens aí para você. E a área de filtro é aquela em que vai controlar todo o seu relatório de tabela dinâmica. Imagine que você tem representantes no Brasil inteiro e você quer saber especificamente quantas foram as vendas para a cidade de São Paulo. Para descobrir essas vendas da cidade de São Paulo, então nós aplicamos o filtro, colocamos a cidade no filtro, e toda vez que você escolher São Paulo, todos os demais campos da sua tabela dinâmica, sejam valores, sejam municípios daquele estado, daquela cidade, não importa, bairros,
ele vai filtrar de acordo com a sua escolha do filtro principal. Então o importante é você descobrir que esses 4 campos aqui, eles têm cada uma funcionalidade. Vamos começar fazendo um teste, um relatório bem simples. Eu quero o total de faturamento daquele relatório. Quantas notas, qual o valor do meu faturamento? Então, se eu quero a somatória dos valores, como eu falei, isso é um cálculo, eu preciso fazer a soma. Então, aqui no campo de valores, nós vamos adicionar um campo. Clico sobre adicionar campo e você vai ver os nomes dos campos que ele já trouxe da minha tabela. Se eu escolher aqui o campo valor, clicando sobre ele, você vai ver que a minha tabela ela vai fazer aqui a somatória dos valores. Você ainda pode escolher aqui contagem, contagem de números, contar valores únicos, médias, existem algumas funções pré-configuradas. Então assim que eu coloco o campo SUM e venho aqui na minha tabela dinâmica, deixe-me ver aqui, eu acho que eu preciso dar um Ctrl- para aparecer o OK. Ctrl- de novo. Deixe-me ver aqui, resumir. Ok, para buscar o valor, eu preciso também adicionar um campo, o que eu quero somar. Então eu quero somar todas as notas emitidas para cada cidade, por cada cidade. Então eu vou clicar aqui em lista de campos e vou adicionar o campo cidade. Se você notar agora, a nossa tabela dinâmica, ela trouxe as cidades de forma única, ele agrupou as informações por cidade e para cada cidade ele colocou um totalizador, que é a somatória dos valores. Se você quisesse ver, por exemplo, a média do faturamento, eu poderia clicar aqui e escolher a função Average. Você vai ver que agora ele vai ministrar, ele vai mudar aqui as notas canceladas. Ele vai dar erro no cálculo das notas canceladas. Para resolver esse problema, podemos utilizar o campo filtro. Eu quero excluir, eu quero ocultar a nota cancelada desse meu relatório. Então nós voltamos aqui para o nosso campo, nossa gerência da tabela dinâmica. Eu vou adicionar a um campo e eu quero filtrar isso por cidade. Vamos lá. Se você observar, eu tenho aqui já o campo de filtro adicionado e ele está programado para exibir todos os itens. Eu clico em todos os itens, vou limpar toda a seleção, vou selecionar tudo e vou desmarcar apenas a cidade cancelada. Quando eu der o sinal de OK, quando eu pressionar o botão OK, você vai ver que a nota cancelada vai ser excluída e o resultado ou os valores dos meus relatórios para a tabela dinâmica serão atualizados automaticamente. Se você quiser mudar esse relatório ou ocultar outras cidades, você pode vir aqui no campo filtro, escolher o item e desmarcar ou marcá-lo. Se você quiser ver uma cidade, por exemplo, eu limpo tudo e vou colocar aqui apenas a cidade de Campinas. Pressionando OK, o seu relatório vai mostrar o total de Campinas e um total geral. Para limpar uma tabela dinâmica, você pode simplesmente clicar nesse X aqui do lado direito e os seus campos eles serão retirados da tabela dinâmica, ficando então o seu relatório de tabela dinâmica totalmente novo. Vamos fazer outra conta aqui, por exemplo. Eu quero ver como é que fica um relatório por colunas. Nós vamos criar na área de linhas, eu gostaria de ver aqui por mês quanto eu faturei. Então eu escolho o mês e ele vai agrupar todos os meses. A ordenação aqui ele está em ordem crescente, se você observar ele fez a classificação aqui por ordem alfabética. Dezembro aqui apareceu errado, vamos ver aqui, classificar por mês, na ordem decrescente. Essa ordem aqui não ficou legal por mês, mas aí nós podemos escolher outro campo depois para classificar o nosso relatório. Mostrar totais, ele está indicando aqui que eu posso mostrar totais por mês. Se eu quiser adicionar valores, então eu vou clicar aqui no campo valor e vou pedir para que ele some o campo valor. Nós já temos um totalizador por mês de cada cidade. Mas eu não gostei desse relatório, o que eu posso fazer? Eu venho até aqui e na módulo de colunas eu vou trocar. Eu vou apagar o campo mês que está nas linhas e vou adicionar nas colunas o campo mês, fazendo o totalizador do valor. Perceba que o mês agora está sendo exibido aqui na parte superior. Para resolver esse problema da classificação, perceba que tanto crescente como decrescente não está resolvendo, eu vou voltar aqui para os nossos dados e nós vamos trocar esse mês por um valor numérico. Veja só, igual mês e vou extrair o mês numérico da data que está aqui ao lado. Essa aqui é uma formatação personalizada, então eu vou formatar isso como número e vou tirar as casas decimais. Copiando essa célula para baixo,
eu vou ter, né, agora o mês de cada uma das células. Observe, então, agora que está tudo certinho. E para cada mês, se eu voltar lá para a minha tabela dinâmica, você vai ver que ele já colocou em ordem todos aí os meses. Se eu trocar aqui agora para decrescente, você vai ver que ele vai mostrar de dezembro para janeiro, em ordem crescente ele vai mostrar de janeiro para fevereiro. A classificação também, agora, veja só, eu posso classificar por valor. Vamos fazer aqui o inverso. Eu vou tirar esse campo das colunas e vou adicionar isso em linhas. Vamos pegar o mês, vamos colocar esse mês por linhas, e você vai ver que a classificação está seguindo a ordem dos meses. Eu posso trocar isso e fazer a classificação por valores, do menor para o maior, ou ainda alternar do maior para o menor. Perceba que o recurso da tabela dinâmica das planilhas do Google não é tão complexo. É uma forma simplificada que você tem de colocar aí seus dados. O filtro, eu poderia adicionar um campo, então eu gostaria de colocar um campo de filtro para a cidade. Esse campo não é exibido na minha tabela dinâmica, ele fica aqui, nesta região de controle. E se eu escolher aqui mostrar todos os itens, eu posso clicar e escolher uma cidade específica. Por exemplo, eu quero ver o faturamento, vou limpar tudo, apenas da cidade de Bauru. Assim que eu der um OK, você vai ver que todo o meu relatório foi filtrado. O faturamento total do ano para Bauru foi 18.453 e os meses que houveram faturamento estão aqui. Outro detalhe, eu poderia ainda criar outras colunas. Por exemplo, dentro do mês, para quais cidades eu faturei. Então eu venho até aqui no campo de linhas e vou adicionar um campo chamado cidade. No campo cidade agora eu tenho aqui o mês 2, eu tenho a cidade de Bauru, R$ 653. Na verdade está filtrado para Bauru. Vamos apagar o filtro. Pronto. Então agora eu tenho um relatório por mês, observe, colocando aqui o mês do faturamento, as cidades que houveram nota e o total faturado naquele mês. Você pode alterar o relatório também, o posicionamento, trocando o campo cidade, que está em linhas, para colunas. Então eu poderia vir até aqui, fechar a cidade e adicionar a cidade ao campo de colunas. E esse relatório seria aberto de uma forma mais ampla. Eu poderia fazer uma análise mais precisa, fazendo um comparativo de cidade a cidade, mês a mês. Cancelado apareceu, então eu posso vir até aqui em cidade e pedir para que o filtro, vamos colocar aqui um filtro por cidade, e nesse filtro eu quero filtrar a nota cancelada, não quero exibi-la. Quando eu der um OK, você vai perceber que ela some do meu relatório e todos os totais estão aqui. Esse relatório de tabela dinâmica ele é bem bacana, por quê? Porque você tem aqui a informação do faturamento mês a mês, cidade por cidade. E aí eu consigo cruzar as informações, que a Bahia, no mês 2, faturou R$ 542. No totalizador, na parte de baixo da tela, eu tenho o totalizador por cidade, e se puxarmos o cursor aqui para a direita, nós temos um totalizador por mês. O faturamento total dessa empresa foi de R$ 987.662,86. Perceba que você pode manipular então a sua tabela dinâmica clicando sobre ela e com os itens que vão aparecendo aqui nas células do lado. Se você clicar fora da sua tabela dinâmica, esta janela desaparecerá e você vai conseguir trabalhar com seus dados tranquilamente. A parte de impressão, a parte de cálculo funciona da mesma forma. Vamos lá, se eu abrir um pouquinho a tabela, um detalhe importante que você precisa conhecer é com relação à somatória. Se você colocar aqui fora da sua tabela dinâmica um sinal de igual e clicar sobre a célula da tabela dinâmica, você terá os mesmos valores e poderá utilizá-las como forma de cálculo. Se você quisesse calcular um percentual do total, eu poderia vir até aqui e pegar esse total da minha tabela, dividido pelo total principal, só que eu vou proteger a referência do total principal, eu teria aqui um valor em percentual. Se formatarmos esse número com o formato de porcentagem e eu arrastar para baixo, você vai ver que todos os faturamentos mês a mês, eles representam aí um percentual sobre o faturamento total. Se eu fizer uma somatória desses valores, você vai ver que todo o total vai dar 100%, justamente porque ele distribuiu o faturamento mês a mês. O mesmo ocorre aqui, por cidade. Quanto que o faturamento da Bahia representa no total? Sinal de igual, eu vou pegar esse faturamento da Bahia e vou dividir pelo total geral, sendo que eu vou proteger a célula do total geral. Formato esse número como porcentagem
E ao puxar essa tabela, essa célula para o lado, você vai ver que também cada um desses totais representa um percentual sobre o valor do faturamento. Se nós somarmos todos esses valores, vamos obter também os nossos 100%. Ou seja, se você percebeu bem, a cidade de São Paulo ela tem 78,57%, ela representa, né, 78,57% de todo o meu faturamento. Se você quiser apagar a sua tabela dinâmica, então você pode simplesmente vir até aqui, remover os campos, ou ainda você pode selecionar todas as colunas onde a informação está. Deixe-me corrigir aqui. Ela arrastou a minha tabela, veja só. Vamos selecionar tudo. Pronto, agora sim, um pouquinho mais lento, deu certo. E agora eu vou excluir. Eu posso vir até aqui, recortar, ou excluir as colunas e a minha tabela dinâmica vai ser eliminada. Eu vou fazer isso aqui também. Vamos eliminar todas essas nossas fórmulas. Excluir colunas de AM. Prontinho, a minha tabela ela está agora, isso aqui é uma formatação que ficou, vamos apagar também. Toda a minha tabela ela foi eliminada. Outra forma que você tem de criar a tabela dinâmica é utilizando as células nomeadas. Eu poderia vir até aqui, na minha base de dados, vamos remover essa planilha, essa página. Eu vou entrar aqui em tabela dinâmica e se nós selecionarmos todos os nossos dados antes de criarmos a tabela dinâmica, eu posso dar um nome para ela. Veja só, dados, intervalos nomeados. Em intervalos nomeados eu vou chamar isso aqui de TD, T-dinâmica. Vou dar um concluído. Assim que eu faço isso, observe que nós temos aqui todos os nossos dados já com uma faixa nomeada. Eu vou inserir uma planilha nova, uma página nova. Vamos colocar aqui no menu, aqui. Vamos duplicar, não. Vamos colocar então mesmo uma nova. Eu ia duplicar, mas eu acho bobeira. Nova página. E nessa nova página, o que nós vamos fazer é adicionar, criar aí uma tabela dinâmica. Onde ela está? Não criou no final, mas será que deu lá no início? Não, então demorou um pouquinho, ela atrasou aqui, agora sim apareceu. Prontinho. Como é que nós vamos criar a nossa tabela dinâmica? Dados, tabela dinâmica. Ele pede aqui uma informação de onde está a origem. Eu vou clicar e vou digitar T dinâmica. Pressionando o Enter, ele não possui o formato válido. Vamos ver então por quê. Eu acho que eu digitei o nome errado. Dados, intervalos nomeados, T dinâmica. Tá certinho. Então por que ele recusou? Vamos lá. Inserir, tabela dinâmica, dados, tabela dinâmica, igual T dinâmica. Às vezes faltou o sinal de igual. Não. Então ele não aceita a criação através do intervalo nomeado. Eu pensei que ele aceitasse como o Excel faz. Como ele não aceitou, vamos clicar sobre os nossos dados e vamos clicar aqui em dados, tabela dinâmica. Ele vai reconhecer de forma automática. Eu vou pensar direitinho como eu posso corrigir esse problema das células nomeadas. Eu acho que eu preciso colocar o nome da planilha. Vamos ver. T dinâmica. Não, realmente ele não aceita o formato do intervalo nomeado. Recapitulando, para você criar então a sua tabela dinâmica, esse é um recurso um pouquinho mais limitado, mas eu posso vir até aqui na área de linhas, escolher o campo que eu quero. Então, por exemplo, cidade. E por cidade eu posso ver qual foi a participação dos lucros dela. Então nós vamos somar a participação dos lucros. Essa participação dos lucros é um valor, por isso eu fiz a somatória. Se eu quiser também colocar aqui no campo de totalizador o valor do faturamento, observe que além de você colocar um campo único na sua tabela dinâmica, você pode adicionar mais campos. Então, no coluna totalizador, eu vou pedir para que ele faça também a somatória dos valores. Eu tenho aqui, vamos colocar soma, ele não permite trocar, vamos ver aqui, resumir por... Eu tenho várias funções de resumo, eu não consigo trocar essas informações da tabela. Deixa eu ver aqui. Realmente o meu mouse hoje está horrível, ele não está querendo colaborar. Eu vou selecionar tudo, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo trocar o nome da coluna. Não, não consigo trocar o nome da coluna. Ele é bloqueado para alterações.
A mesma coisa ocorre com os seus dados. Se você está utilizando uma tabela dinâmica, observe, e você tentar apagar uma informação, ela não é apagada. A tabela dinâmica tem a vantagem de que você pode criar essas visões dos seus dados e a partir dessas visões, os seus dados eles permanecem intactos na sua matriz de dados. Você percebeu que quando eu inseri uma coluna nova aqui, ele automaticamente, né, quando eu fiz a atualização do meu mês, ele já colocou esse mês lá na minha tabela sem que eu precisasse fazer nada. Um detalhe interessante é quando você precisa incluir mais informações. Um exemplo, eu vou colocar aqui na nossa planilha o cálculo do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Digamos que esse imposto é de 5% para todas as notas. Então eu vou escrever aqui ISS, vou formatar esse campo aqui igual ao anterior, para ficar iguais. O cálculo desse ISS vai ser o valor vezes 5%. Vou copiar aqui essa célula e vou copiar em todas as nossas valores. Ctrl V, o cálculo foi feito. Perceba que deu erro aqui onde tinha a palavra cancelada, não se preocupe com isso. Você até pode fazer aqui um tratamento de erro, né? Acho que nós já trabalhamos com essa função. Se erro, abra o parênteses dessa conta, então coloque 0. Enter, e aí eu posso copiar de novo essa fórmula para baixo. Você vai ver que todo o erro vai desaparecer e o valor 0 vai ficar aparecendo. Vou formatar também essa coluna com o padrão que nós tínhamos aqui, bordas, vamos formatar aqui as bordas, e vamos formatar isso como um número com 2 casas decimais. Perfeito. Então observem que esse SS é um cálculo novo da minha tabela de dados. Quando nós entramos na tabela dinâmica e você observar aqui nas colunas, vamos adicionar aqui uma coluna nova. Eu vou pegar aqui em campo, observe que o ISS não aparece automaticamente na lista de colunas. Como nós fizemos a inserção dessa coluna após a nossa matriz principal, na coluna H, quando nós selecionamos originalmente a nossa tabela dinâmica, o intervalo só ia até a coluna G, veja só. Isso é muito comum acontecer. Se você, por um acaso, aumentar os seus dados, tanto para a direita, em números de colunas a mais, ou quando você aumentar os seus dados em linhas, você vai ter que redimensionar a sua faixa de referência, o intervalo que está sendo utilizado para a criação da tabela dinâmica. Então aqui, por exemplo, eu vou trocar de G para H, vou dar um OK, e você vai ver agora que lá no campo de colunas, ou qualquer campo que eu vou selecionar, o ISS já apareceu. Se eu vier aqui para valores e pedir para que ele adicione o ISS também, nós vamos ter 3 colunas de valores agora, calculadas individualmente, e todas elas tomando como base lá a nossa matriz. Se por um outro lado você inserir uma coluna nova, vamos lá, eu vou inserir uma coluna aqui à esquerda, e digamos que essa coluna chama-se PIS. O PIS vai ser 3% sobre o valor. Sinal de igual, valor vezes 3%. Vou formatar isso aqui como número e vou copiar isso para baixo. Prontinho. Então perceba que também tem aqui aquele erro de valor. Vamos fazer o tratamento. Se erros, se erro, abro parênteses, ponto e vírgula, coloque 0. Vou copiar essa fórmula para baixo e já temos então o total corrigido. Quando você cria um campo no meio da sua tabela e quando você volta para a sua tabela dinâmica, veja só, vamos incluir agora a somatória também desse valor. Adicionar campo de valores, você vai ver que o campo PIS ele aparece automaticamente. Mas eu não aconselho que você faça essa inserção de dados no meio, porque imagine que você sempre copia dados de uma outra fonte para a sua planilha padrão da sua tabela dinâmica. Se você fizer isso, automaticamente você corre o risco, né, de sobrepor fórmulas que você já criou. Então, se você vai criar fórmulas, crie fora da área da sua tabela dinâmica e depois você vai aumentando o intervalo de origem das células. É isso. Basicamente, essas são as informações primordiais para que você possa manipular bem uma tabela dinâmica. O que eu gostaria que você fizesse? Nessa aula, eu gostaria que você apenas praticasse esses conceitos e tentasse criar a sua própria tabela dinâmica. Utilize esses dados que você tem aí na tela e a partir desses dados você vai criar a sua própria tabela. Na próxima aula, deixa eu colocar aqui uma cor nessa planilha também. Na próxima aula tem alguns exercícios de tabela dinâmica.
Eu gostaria que você me respondesse cada um desses itens utilizando uma tabela dinâmica e utilizando uma pasta. Lembre-se de renomear a página justamente para apresentar o resultado correto. Se você tiver dúvidas, então aguarde. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre tabelas dinâmicas e os seus recursos. Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido. Ela ficou um pouco longa, mas eu não poderia cortar essa linha de raciocínio sobre as tabelas. Na próxima aula, então, faremos correção dos exercícios. Um abraço!